Olá, bom dia, meus irmãos. Vou tirar a máscara porque estamos num ambiente próprio. Mas a recomendação das autoridades de saúde é: fique em casa. Se sair, use máscara. Lave as mãos, se cuide. Esta é a recomendação. Vamos, então, dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares. Para que você se localize no tempo e no espaço, hoje nós vamos estudar a lição de número 20, a liderança como necessidade da igreja. Que Deus nos abençoe, nos conduza no estudo da EBD. Está aberto também a oportunidade para você fazer perguntas. Se você tiver alguma pergunta, ao final, elas serão apreciadas e respondidas na medida do possível. O texto que nos foi indicado para a EBD de hoje é liderança como necessidade da igreja. E começa a lição mostrando que há uma verdadeira mistificação em torno dos líderes hoje. Mas na comunidade dos salvos, na comunidade dos crentes, o líder não é aquele que manda, mas é aquele que serve. Ainda nos anos 70, me lembro de ter estudado no seminário que existem dois tipos de liderança: a liderança interna e a liderança externa. A liderança externa é aquela liderança de cima para baixo, aquele que foi, de alguma forma, colocado no posto. Esse chega e diz: é assim, vamos fazer assim. Já a liderança interna é aquela que caminha com os liderados. Senta no meio do povo, sugere, pergunta, participa das inquietações do povo, dos liderados, percebe as necessidades dos liderados, para só então chamá-los à caminhada. Quando Estevão, o personagem bíblico, foi chamado a pregar o evangelho, ele começa falando exatamente da liderança. Ele fala dos patriarcas, porque Estevão teve naquela época, quando Estevão andou entre os neotestamentários, ele teve a autoridade dele também questionada. E para manifestar o seu conhecimento, as suas ideias a respeito, ele invoca os patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó e outros. Mas ele fixa na liderança de Moisés. Por quê? Porque Moisés, para o povo judeu, era o exemplo. Moisés era mais conceituado para o povo judeu. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender com a liderança de Moisés. Como é que Moisés se torna líder de um povo? É interessante observar que, quando Deus quer chamar o líder, ele o faz de uma forma extraordinária. Por exemplo, havia uma perseguição instaurada para proibir que o povo de Moisés, o povo judeu, continuasse crescendo. Então o faraó baixou um decreto para que todas as crianças nascidas naquele tempo fossem mortas. E é neste contexto que nasce Moisés. Num contexto de perseguição, num contexto de morte. Vejam só. É na hora da dificuldade que aparecem as soluções.
Nós estamos vivendo no mundo agora um regime excepcional, um regime de dificuldades brutais, de morte. E é neste momento que as lideranças vão surgir e o progresso vai afluir. Então, vamos ver. Foi num contexto de morte que Deus, de uma forma extraordinária, miraculosa mesmo, levanta um líder. É interessante observar que Deus, na sua sabedoria, ele chama, ele faz nascer um líder que estava previamente destinado a morrer. Mas de uma forma extraordinária, Deus, no controle da história, faz com que esse condenado à morte vá viver no palácio de Faraó. Todos nós já conhecemos a história de Moisés. Como é que Moisés nasceu? Primeiro nasceu num regime excepcionalmente brutal. Estava condenado à morte. Moisés foi escondido durante 3 meses, mas aos 3 meses já não se podia mais esconder Moisés. Por quê? Porque Moisés agora já chorava, Moisés agora já gritava, Moisés agora já reclamava. Então, Deus, de uma forma extraordinária, orienta. Isto é para nos ensinar que, embora a morte, que embora a pandemia, Deus está no controle. As coisas não acontecem, nem uma folha cai da árvore, se Deus não estiver no controle. E aí você pode perguntar, mas como é que Deus permite que nós estejamos vivendo o que estamos vivendo no mundo agora? Eu acredito que Deus está nos dando uma oportunidade para refletir, para voltar à origem. Porque Moisés podia ter continuado na sua zona de conforto, como a gente vai ver no decorrer da lição, na casa da filha de Faraó. Mas ele preferiu caminhar com o seu povo. Moisés preferiu caminhar com o povo que Deus tinha escolhido. Deus está no controle, não quer dizer que Deus vai ficar pegando na sua mão e te levando para a direita, te levando para a esquerda, te trazendo de volta, te buscando para cá. Se for preciso, ele faz. Mas, na verdade, Deus controla através das suas leis que ele já criou. E todas as vezes que você desobedece à lei de Deus, ele te chama, ele te corrige, ele te repreende. Então, Deus já estabeleceu no mundo algumas leis naturais. E essas leis naturais é uma das formas pelas quais Deus continua na direção da história, da sua história, da minha história. O que vai acontecer amanhã eu não sei, mas Deus sabe. O que vai acontecer com você depois de amanhã eu não sei, mas Deus já sabe. Então continue firme, tenha paciência, obedeça às leis, obedeça à regulamentação, obedeça à orientação das autoridades de saúde. Por quê? Porque Deus está no controle. O primeiro tópico da nossa lição fala de liderança orientada por Deus. É interessante observar que quando Deus chama determinadas pessoas para um serviço específico na sua causa, ele o faz de uma forma extraordinária. Para liderar aí no mundo lá fora, às vezes as pessoas são colocadas em determinados postos para liderar, para conduzir, para chamar, para programar, para dirigir. Já aqui no campo espiritual, aqueles que são chamados para um cargo específico, Deus o faz de uma forma extraordinária, como ele fez com vários outros servos do passado. Mas é interessante observar
que mesmo que você seja escolhido por Deus para uma determinada missão, você precisa se preparar. Foi assim com Moisés, o personagem da nossa lição de hoje. Moisés já tinha 40 anos quando ele sentiu o chamado de Deus para uma missão específica, tirar o povo para fora do Egito e levar à terra prometida. Mas mesmo assim, Deus ainda exigiu dele 40 anos de faculdade, 40 anos de estágio, 40 anos no deserto, para que ele aprendesse duas coisas fundamentais. Primeiro, para que ele aprendesse a reconhecer a orientação de Deus, para que ele aprendesse a discernir o chamado de Deus, para que ele aprendesse a entender a manifestação da vontade de Deus para a vida dele e para a vida dos seus liderados. A segunda coisa que ele devia aprender era qual é a real necessidade dos liderados. E hoje a gente fica vendo que as lideranças aí fora não estão muito preocupadas com as necessidades dos liderados. Porque nem sempre também o liderado está no caminho certo. Mas aí é que entra o papel do líder, que conhece a manifestação da vontade de Deus para trazer os liderados a esta nova caminhada. Para trazer os liderados, para chamar os liderados à responsabilidade e mostrar o caminho escolhido por Deus, o caminho planejado por Deus, é por cá, não é por aí. Porque às vezes os liderados também não sabem discernir com tanta tranquilidade, com tanta clareza, qual é a manifestação da vontade de Deus. Aí é que entra o papel do líder. Por isso é que o líder precisa, primeiro, ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus para a sua vida e para a vida dos seus liderados. Segundo, conhecer as necessidades dos liderados, isto é, liderança interna. Quais são as reais necessidades dos liderados? Conhecendo as reais necessidades dos liderados, aí sim, então, ele se torna líder. Mas o líder não é aquele que manda fazer. O líder é aquele que caminha junto com os liderados. É aquele que sabe discernir a vontade de Deus e sabe discernir o que é bom, agradável e perfeito para os liderados. Uma outra coisa que me chamou a atenção neste texto é que, vejam só, Moisés foi criado no palácio. Podia ter ficado quietinho lá, não é? Podia ter ficado quietinho lá no palácio, vivendo a vida palaciana. Entretanto, quando Moisés começou a perceber a dificuldade com que o povo estava vivendo, quando Moisés percebe que o povo estava sofrendo, ele começa a sofrer com o povo. Diferentemente da liderança externa. A liderança externa é aquela que vem de cima para baixo, que não está preocupada com a manifestação da vontade de Deus e muito menos com a real necessidade do povo. Esta é a chamada liderança externa. Já a liderança interna, que é feito normalmente nos arraiais evangélicos, nos arraiais cristãos, o líder está sempre preocupado com, primeiro, a manifestação da vontade de Deus, segundo, com a real necessidade dos liderados. Qual é a real necessidade dos liderados hoje? É que o líder o leve para a manifestação da vontade de Deus. Porque a manifestação da vontade de Deus é boa, perfeita
e agradável para mim e para você. Então, o líder, que é realmente líder chamado por Deus e preparado por Deus, tem que passar esses 40 anos no deserto. Me lembro recentemente, eu e o pastor Danilo fomos conversar com um candidato ao ministério. E ele se dizia vocacionado, e eu me lembro que eu fiz a seguinte abordagem: se você se sente chamado por Deus para o ministério sacerdotal, quem somos nós para dizer que não? Se você se sente chamado, então nós vamos te ajudar, nós vamos te apoiar, nós vamos te orientar. Só que o chamado de Deus não é para você assumir esse ministério amanhã. Você tem que caminhar 40 anos de deserto. Porque é no deserto que você vai aprender a reconhecer a vontade de Deus e a necessidade dos seus liderados. É neste estágio, é nesta experiência que Deus vai te conduzir a este estado de coisas. Qual não foi a nossa surpresa? Que em menos de 60 dias ele abandonou o barco. Isso significa, na verdade, que ele não tinha um chamado de Deus, tanto que não quis se preparar para reconhecer a vontade de Deus para os liderados e nem a necessidade dos liderados caminhar de acordo com o projeto de Deus para a vida. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesta história é que para conhecer a vontade de Deus, você precisa buscar intimidade com Ele. E a manifestação da vontade de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. É por isso que nós temos todos os domingos a escola bíblica dominical. Aqui nós buscamos aprender a palavra de Deus. Nós queremos entender a manifestação da vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você se sente um líder, e o líder não é aquele que manda, não é aquele que comanda, mas é aquele que serve, aqui nos nossos arraiais, líder é servo. Não é quem tem cargo. Não é quem foi escolhido. Não é quem se elegeu. Mas é aquele que voluntariamente serve a Deus. E aí você que está nos assistindo, pergunta, mas como é que é servir a Deus? Eu não estou vendo Deus. Eu não conheço Deus. Como é que eu vou servir a Deus? Uma certa feita perguntaram para Jesus e ele respondeu assim: quando vocês servem a um desses pequeninos aí, a um desses moradores da rua, a um desses que estão distanciados de Deus, a um desses que está distanciado da vida abundante. Porque vegetar, todo mundo vegeta, todo mundo vive. Existir, todo mundo existe. Existir, eu existo, mas a pedra ibituruna também existe. Agora, viver, eu vivo, a pedra ibituruna não vive. Então, quando você quer servir a Deus, não significa que você tem que fazer penitência. Significa que você serve ao outro. Esta é a melhor maneira de servir a Deus. Pelo menos foi assim que Jesus nos ensinou. Quando é que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo a um desses pequeninos aí. Quando eu sirvo a um desses distanciados aí. Quando eu sirvo a um destes excluídos aí. Então, esta é a forma que o Senhor Jesus nos ensinou de servir. E liderar é servir. Quando você serve a sua comunidade, seja ela evangélica ou não, quando você serve ao seu povo, o seu povo te reconhece. Porque sabe que você está pronto para servir. Mas servir é fácil? Liderar é fácil? Não, não é fácil.
É por isso que pelo menos exige duas coisas: chamado de Deus, preparo para servir. Pelo menos duas coisas, você tem que ter uma vocação. E aí você diz, mas eu estou na igreja, como é que eu vou liderar? Servindo. Mas Deus chamou, foi só o pastor? Foi só a ministra de música? Foi só o pastor auxiliar? Foi só o professor da escola dominical? Não. Ao final da lição, nós vamos ver que há uma diferença no chamado daquela época de Moisés para o chamado de hoje. Porque hoje todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Chamados a quê? Chamados ao serviço, ao servir. Há uma diferença muito interessante, eu vejo no mundo, há uma disputa entre nós e eles. Há uma disputa entre patrão e empregado. Há uma disputa entre pretos e brancos. Há uma disputa entre ricos e pobres. Há uma disputa entre homens e mulheres. Tanto que agora há uma campanha para empoderamento de determinadas classes. Vamos empoderar a mulher. Vamos empoderar a instituição tal. Quando, na verdade, esta não é a política de Deus. Porque a política de Deus não foi empoderar as pessoas. Até porque as pessoas não estão preparadas para o empoderamento. As instituições, sim. As instituições precisam ser empoderadas. Para quê? Para servir. Porque as instituições só existem para servir ao povo, para servir aos liderados. Mas deixa-me lavar os seus pés. A lição que o Senhor Jesus ensinou e pediu que nós ensinássemos para frente é esta: deixa eu te servir. Deixa eu ser agradável com você. Deixa eu te ajudar. Deixa eu caminhar com você. Eu fui criado na igreja e vivi uma época em que a igreja não suportava o outro, porque o outro era diferente. E aí excluía o outro diferente. Tinha que ser todos iguais. Tinha que todos fazerem do mesmo jeito. Tinha que todos fazerem as mesmas coisas. E se não fizessem as mesmas coisas, este será excluído. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós vivemos uma era da igreja acolhedora. Da igreja que traz para perto. Da igreja que traz para dentro. Não é da igreja que exclui, mas é da igreja que inclui. E precisamos a cada dia viver esta igreja que inclui. Esta igreja que traz para perto. Esta igreja que compartilha. Aí você pergunta, é fácil? Não, não é fácil. Principalmente mudar centenas de anos de tradição. Mas a igreja que o Senhor planejou para nós é a igreja que traz para perto. É a igreja que reconcilia. É a igreja que aproxima. É a igreja que acolhe. E você vai ver este papel na vida do líder chamado Moisés. O líder precisa, como dissemos, conhecer a realidade do povo. E a realidade do povo na época de Moisés não era diferente da de hoje. Era também de rebeldia, era também de descontentamento. Mas Moisés, que conhecia e bem a vontade de Deus, trazia o povo para perto da vontade de Deus. Mostrava para o povo, o caminho é por aqui. É preciso que nós deixemos de viver na casa de Faraó para viver na casa de Deus, na vontade de Deus, não na manifestação da vontade da filha de Faraó, mas na manifestação da vontade de Deus. E depois de ter passado, então, 40 anos de estágio no deserto, aprendendo a conhecer a vontade de Deus e a necessidade do povo,
é que Moisés é chamado agora, numa manifestação do anjo, para tirar o povo e levar à terra, tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida. Estevão contrasta a característica do líder servidor com a rebelião do povo. O líder servidor soube aproximar o povo de Deus, por quê? Porque ele conhecia Deus e conhecia o povo. E foi neste contexto de muita rebelião mesmo que Deus chamou o líder. E é no contexto de dificuldade, de rebelião, de como nós estamos vivendo hoje, é que Deus vai despertar muitos líderes. E Deus está chamando, mesmo entre nós da Escola Bíblica Dominical, líderes que estejam dispostos a servir o outro. Nós estamos agora vivendo este momento em que servir ao outro é mais do que necessário. E Deus então faz uma promessa de levantar um líder que haveria de vencer todas as barreiras, de resolver todos os problemas, de superar todas as dificuldades. Essa profecia profunda em um discurso de despedida de Moisés. Deus agora estava já planejando, na profecia, levantar um líder, um novo líder. Um novo líder chamado Jesus, que se chamaria depois Jesus. Lá no passado, havia um certo tipo de liderança, e agora vem um novo líder que diz o seguinte: um novo mandamento vos dou. Vocês receberam 10 de Moisés. Vocês receberam 10 mandamentos. E eu agora vou dar a vocês o 11º. Qual é o 11º desse novo líder? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Então vem Jesus e diz: olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu agora vos digo que é diferente. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E este chamado para essa liderança é só para o pastor? Não. É só para o pianista? Não. É só para o intérprete de Libras? Não. É só para o ministro de música? Eles é que vão promover o culto? Não. O chamado é para cada um de nós. Quando a gente voltar aos cultos presenciais, nós precisamos voltar não para assistir ao culto, mas para cultuar. Lá na nossa classe da EBD, me lembro de ter dito um dia que aquele que vem para assistir o culto, ele veio assistir o culto, então ele pode dizer o seguinte: gostei disso e não gostei daquilo. E aqueles que vêm para assistir ao culto, às vezes ele coloca defeito aqui, acolá, mas aquele que vem para cultuar, o culto é sempre um culto. É diferente. Então, já fica desde já o nosso convite. Quando você vier para cultuar, quando voltarmos aos cultos presenciais, não venham mais assistir ao culto, venham cultuar. E você vai ver que o culto vai ser diferente, o culto vai ser melhor, o culto vai ser gostoso. Então agora estamos caminhando para o final da nossa lição. Vem Moisés e lidera de uma forma. E a profecia vai nos ensinar que com o novo profeta, que haveria de vir, que mais tarde chamaria-se Jesus, primeiro, o chamado é para todos, não é para uma casta, não é para um grupo que vai promover o culto, mas o chamado é para todos.
E é interessante observar que Estevão, no seu discurso, no seu sermão, o Estevão comparou a rebeldia do povo no tempo de Moisés com a rebeldia do povo dos nossos tempos. Não é muito diferente. Já no tempo de Moisés havia rebeldia. No nosso tempo, também há rebeldia. No tempo de Moisés é por causa da dureza do serviço do povo. Mas ainda hoje continua sendo por causa da dureza do serviço do povo. Aí as pessoas dizem assim, lá no tempo de Moisés era permitido carta de divórcio, aí ele diz assim, não, é assim por causa da dureza dos vossos corações. Mas e nos dias de hoje? Também por causa da dureza dos vossos corações. E Estevão começa fazendo esse tipo de comparação entre a dureza dos corações do tempo de Moisés com a dureza do tempo dos corações do povo, do novo profeta chamado Jesus. Só que hoje, ele nos chama, o chamado não é restrito a um, mas é chamado para todos. Vamos fixar bem isso. Você também é chamado para a liderança na igreja. É interessante observar que se você é líder na igreja, você precisa ser líder também na sua casa. Lá na sua casa começa a sua liderança. Eu me lembro nos idos anos de 70, quando eu li um livro de um escritor chamado Norman Vincent Peale. Ele conta a história de 100 homens, os maiores do mundo. E como eles se tornaram os maiores nas suas áreas de atuação? Contando com o apoio da sua família. Então, você que Deus tem chamado para servir na igreja, para liderar na igreja, primeiro você precisa aprender a liderar dentro da sua própria casa. Ele conta dos 100 que se tornaram maiores, mas conta também dos 100 que poderiam ter sido maiores, os maiores líderes da sua época, e só não foram porque não tiveram o apoio dentro de casa. Então, você que é chamado para liderar, primeiro precisa liderar dentro da sua própria casa, porque quem mais sabe da sua vida é a sua esposa e os seus filhos. Então é preciso ter muita competência para liderar em casa, para só então se dispuser a liderar na comunidade chamada igreja. Nós fomos salvos, então, não é só para liderar lá fora, mas para liderar em casa também. Mas e a dureza dos vossos corações? Continue colocando a dureza do seu coração à disposição de Deus. Moisés também relutou no começo. Teve um outro que falou, Senhor, mas eu não sei falar. Ele falou, eu serei contigo. Senhor, mas eu não sei liderar. Ele diz, mas eu serei contigo. Mas se você sabe servir, com certeza você vai saber liderar. Porque liderar é, acima de tudo, servir também. É servir, especialmente servir. O chamado agora não é mais para um pastor, não é para um ministro, mas é para todos aqueles que querem construir, e o construir aqui não é no sentido de edificar, para aqueles que querem construir uma nova comunidade de santos, uma nova comunidade de salvos, para aqueles que querem construir a igreja de Cristo. Então, o chamado é exatamente para isso, para que você venha para construir uma nova igreja, com uma nova mentalidade, a mentalidade de serviço.
servir. O chamado não é para que você venha assistir ao culto. O chamado agora é para que você venha fazer parte do corpo de Cristo. Olha que privilégio, que coisa interessante. Nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. E aí você diz assim, mas eu vou ser o pé do corpo de Cristo. Ah, tem um que foi chamado para ser a cabeça do corpo de Cristo. O outro foi chamado para ser o coração do corpo de Cristo. O outro foi chamado para ser a mente do corpo de Cristo. E quem disse que o coração é mais importante que o pé? E quem disse que a cabeça é mais importante que a mão? E quem disse que a cabeça é mais importante do que o pé? Aí você diz assim, mas o pé chuta poeira, mas é o pé que conduz o corpo. E na comunidade dos salvos, todos no corpo têm função especial. O pé tem função especial. O olho tem função especial. A mão tem função especial. O coração tem função especial. E é interessante observar que todos dependem um do outro. Na comunidade dos salvos também é assim. O pé precisa da cabeça, mas a cabeça precisa do pé. E todos são importantes. Então, quando você é chamado para o corpo de Cristo, é para esta harmonia, é para este servir, um servindo o outro e todos se edificando. Uma outra coisa muito importante que me chamou a atenção é que nós fomos chamados para ser dominados pelo Espírito Santo. Nós não fomos chamados para a comunidade dos salvos para ser espectadores, para ser assistentes do culto. Vou frequentar o culto, vou assistir ao culto. Mas nós fomos chamados para fazer parte do corpo, para construir esta nova igreja, mas para serem cheios do Espírito Santo, que é diferente de ser batizado no Espírito Santo. Porque batizados, todos nós fomos quando aceitamos a Jesus como Salvador. Mas é preciso se encher e transbordar e ficar repleto da manifestação da vontade do Espírito de Deus para as nossas vidas. Cheios de esperança, cheios da manifestação da vontade de Deus e dispostos a fazer a vontade de Deus, porque como a Bíblia ensina, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Este chamado também foi um chamado para, vejam só, lá no tempo de Moisés, Moisés foi chamado para tirar o povo da escravidão de Faraó, do Egito. E hoje, também, nós somos chamados para sair da escravidão do pecado, da escravidão da mentira, da escravidão das mazelas do mundo. Nós fomos chamados para sair da escravidão e nos colocarmos na liberdade de servir a Jesus. E finalizando, nós fomos chamados também para a comunidade da paz. Vocês já observaram que no ambiente da igreja, e eu não estou dizendo da primeira igreja, no ambiente da igreja, seja ela católica, presbiteriana, adventista, metodista, batista, ou outra, é neste ambiente que a gente mais usufrui da paz, da tranquilidade.
nós fomos chamados de um mundo de guerra, de pecado, de miséria, para a paz. Para a paz que nos conduz à gratidão. Para uma comunidade. Nós não fomos chamados para o sofrimento, nós fomos chamados para a paz. Ah, mas o sofrimento existe? Existe. Existe por causa do pecado, como consequência do pecado. E às vezes, a nossa ferida dói para nos lembrarmos de que no pecado, a paga do pecado, a recompensa do pecado é morte. Nós fomos chamados para o serviço cristão, sob a liderança e orientação do Senhor. É por isso que o líder precisa das duas coisas: conhecer com perfeição a manifestação da vontade de Deus e conhecer os anseios do povo, as mazelas do povo. Estamos finalizando para mostrar que Moisés poderia ter ficado quietinho no palácio. Mas quando ele começou a perceber o povo, o sofrimento do povo, ele preferiu caminhar com o povo. Porque o líder caminha com o povo. O líder não fica do pedestal vendo a caminhada. O líder caminha junto com o povo. Moisés, então, se recusou a viver na babesca do palácio de Faraó para caminhar com o povo pelo deserto. Porque uma coisa é interessante, é impossível ao cristão querer ficar na casa de Faraó e caminhar com o povo na orientação e no comando de Deus. Liderar hoje é deixar Deus mostrar o seu caminho, a sua vontade e conhecer a natureza humana para trazê-la para junto da vontade de Deus. Então, o líder é aquele que conhece a vontade de Deus e traz o povo para perto da vontade de Deus, para junto da vontade, serve a Deus, servindo ao próximo, servindo ao outro, servindo a quem está do seu lado. Se tivermos alguma pergunta, nós estamos abertos ao diálogo. Que Deus abençoe a nossa vida, a minha vida, a sua vida, daqueles que estão nos assistindo neste momento.